4, versículo 4. Abra teu coração. Deixa Deus ministrar aí dentro de você. Diz assim a palavra de Deus. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Israel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Pode ser sempre. Glória a Deus. Trago uma palavra de Deus para os nossos corações, para refletirmos. Não sei se você conhece esse personagem, mas eu não quero perder-me em nuances que talvez você já tenha ouvido. Eu tenho 4 pontos aqui para destacar. O primeiro ponto que eu vejo nesse texto bíblico que vai falar sobre a graça de Deus é quando nós somos atingidos pela tragédia. Esse personagem, Mefibosete, tem 5 anos de idade. Quem é ele, pastor? Ele é um príncipe. É neto do primeiro rei de Israel. Sim. Esse menino tem uma glória em volta dele. Mimo, carinho. Eu tenho uma neta de 5 anos. Nós amamos a nossa neta. Fazemos tudo por ela. E eu fico a pensar, Mefibosete é esse menino que foi criado em Gibeá com inúmeras expectativas sobre ele. Porém, quando nós falamos de graça, nós também temos que entender, amados, as colheitas que nós temos são resultados do nosso plantio. Sempre tenho dito para a igreja, não existe semente neutra. Tudo que nós semeamos, um dia vamos colher. E eu inicio essa palavra dizendo, irmãos, é um menino que tinha um vislumbre para viver como um príncipe, para viver uma vida linda, bela, maravilhosa, porque ele tinha o seu avô, o primeiro rei. Ele tinha no seu pai um guerreiro, um conquistador. Todo Israel enxergava Jonatas como o destemido guerreiro, o leal ao seu pai. Sim, escuta, Jonatas, ele estabeleceria uma dinastia que poderia se prolongar por anos e por anos. Aí você vai dizer, pastor, Deus escolheu Davi. É aqui que eu entro com as escolhas. Eu quero falar para pais que aqui estão. Você não é uma ilha. Mãe, pai, avós, a sua decisão de hoje pode determinar o futuro do teu neto, do teu filho, o futuro lá na frente. Como pastor, eu ouço muitas pessoas dizerem, jovens que dizem, pastor, a vida é minha, eu que decido, eu que faço. Alguém vai colher esse fruto lá na frente. Saul, ele recebeu de Deus a incumbência de se tornar o primeiro rei. Poderia ter feito tudo certo. Foi agraciado de ele ser consagrado no maior profeta do Velho Testamento, juiz e profeta Samuel. Foi ungido, separado. Mas o que ocorreu? Tomou caminhos errados, fez escolhas erradas. E eu reafirmo, não estava predestinado. Não havia predestinação para que Saul pecasse e errasse. Deus não nos incumbiu para o pecado. Deus não nos colocou para o caminho do mal. São as nossas escolhas que fazem toda a diferença na colheita que vamos ter lá na frente. Aquele menino que tinha sonhos, os sonhos dele foi despedaçado pelas escolhas do seu avô. Sim.
efeitos colaterais da família. Todavia, esse menino não sabia, escuta uma coisa. Quando ele tinha apenas 5 anos, que todos olhavam para ele, o sonho de uma criança dos ideais é que ele teria uma vida linda, bela, mas porém, um dia trágico. Esse versículo bíblico ele inclui aqui, e claro, eu não posso gastar muito tempo aqui, mas eu quero pedir que você abra o teu coração, deixa Deus ministrar aí dentro. Porque Deus quer falar algumas coisas aqui nesse primeiro ponto com você. Escuta isso. Glória a Deus. Aquele menino cheio de sorte. Em um dia que ele não entendia nada, Israel é abalado. Porque Saul, o grande rei, foi morto na guerra. Imagine chegar no alvoroço, no tumulto que ocorreu, quando entram mensageiros correndo dizendo: Saul está morto, Jonatas está morto, os filhos do rei morreram. A babá ama, querendo proteger Mefibosete, abraça, vai falar coisas que ele não entende, que ele não compreende. Tipo assim, dizendo: olha, vai ficar tudo bem, calma aí. Mesmo que ele não entendia, mas eu creio o amor, o carinho dela ali com ele, para tentar afagar aquela criança que não entendia que naquele dia a sua casa havia se abatido com uma tragédia que mudaria todo o percurso da vida daquela criança. Só que aí, aquilo que estava ruim piorou. Está vivendo dias ruins? Pode piorar. Se aquele dia foi trágico para Mefibosete, por perder o seu avô, seu pai e seus filhos, o pior estava por vir. Porque aquela ama, querendo proteger aquela criança, toda vez que o rei caía, que um rei, ele perdia uma batalha e que o seu trono era deposto, todos os seus descendentes ficavam ameaçados. Aniquilava-se os descendentes com o propósito de não haver mais revogação para voltar ao seu trono. E aquela ama super protetora, para tentar proteger Melquisedeque, toma aquela criança e sai correndo. Correndo ela para proteger, diz a Bíblia no verso 4, que sua ama o pegou e fugiu, apavorada, assustada. Só que a Bíblia diz aqui que aconteceu, que apressando-se ela a fugir, ela caiu. Uma queda que gerou consequências funestas para o resto da vida. E eu vou parar um pouquinho. Eu sempre dizia para os meus filhos, eu sou pai de 3 filhos, sem querer também machuca. Na sua tentativa de ajudar pessoas, você pode produzir feridas que talvez nessa vida nunca mais será curada. Quantas vezes as pessoas dão tapinha nas costas e dizem: me desculpa, me perdoa. Só que são marcas que você pode estar deixando em pessoas, em vidas, que você nunca mais poderá extinguir, apagar. O grande problema dessa ama que amou tanto, queria tanto bem, mas ficou marcado pela tragédia, porque ela derrubou o menino. E quando aquele menino foi derrubado, deu um estalar de ossos, quebrou os 2 pés, e ela agora, imbuída em salvá-lo, tem que conviver com o choro, com o grito da criança, sufocando o vigor e choro. Não chora não, mas ela não tinha noção do dano que ela havia causado. Ei, filhos que aqui estão, pais, amigos, você pode estar quebrando o pé de alguém, você pode estar quebrando pessoas, e você não está percebendo. É fácil dizer: não chora, não, vai ficar bem. Só sente o calor do fogo quem está no fundo da panela. Aquela criança não sabia expressar, não tinha raio-x para tirar, para dizer. Ela está com os pés quebrados. Talvez ela pensando, ela só está com medo.
Não era medo, era uma dor profunda. Havia algo que havia quebrado na vida daquela criança. Não foi desamor. Escuta isso. Não foi desamor. Não foi falta de misericórdia. Foi uma desatenção. Uma pressa. E esse apressar marcou profundamente. Mas agora eu quero virar aqui, continuar aqui, mas eu quero virar agora o ponto. Talvez eu estou falando aqui com alguns Mefibosetes. Como pastor, tenho lidado com pessoas feridas, magoadas. E eu quero dizer para você, se você não conseguir se curar, você não vai avançar na vida. Você não vai conseguir viver o propósito de Deus, se você não conseguir se desprender das pessoas que te machucaram na vida. Talvez você foi marcado por um pai alcoólatra, por uma mãe que não cuidou de você. Se alguém que te feriu, um colega de escola, uma tia, uma professora. Sim, existem marcas que ficam na nossa vida. E Mefibosete é alguém que vai ficar marcado para o resto da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Feridas que são feitas, desenvolvidas. Mas e como lidamos, irmãos, como convivendo com feridas? Escuta, Mefibosete não teve médicos. Ele foi um fugitivo. A questão era sobreviver apenas. E ele teve que aprender a conviver com a dor. Tá, agora vamos desenhar a coisa. Príncipe, neto de rei, filho daquele que herdaria o trono, que comia do bom e do melhor, que vivia o melhor, que todos os olhos e expectativas estavam sobre ele. De repente esse mundo desaba. Agora é um pobre coitado. Agora é um fugitivo. Agora alguém que tem que se esconder para não morrer. E o pior, alguém que perdeu a sua independência porque seus pés foram quebrados. Talvez quebraram seus pés na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. E você carrega marcas até hoje. E hoje Deus nessa manhã está dizendo para você: está na hora de corrigir o coração. Está na hora de perdoar. Está na hora de pegar essas mágoas e lançar fora. É preciso sarar as feridas. E tem um Deus que é médico dos médicos, que resolve e toca onde o homem não pode tocar, que vai lá dentro do nosso interior, do nosso coração, e consegue pegar essas feridas e cicatrizá-las, a ponto de se alguém tocar mais, não vai doer. Há um Deus que nos cura. A atitude daquela ama levou esse menino ao processo dele nunca mais se colocar de pé. Que queda horrível, pastor Sebastião. Escuta, uma queda que nunca mais ele pôde se colocar de pé durante a vida inteira. Tem quedas que machucam tanto, que trazem de maneira tão drástica, tão terrível, que a pessoa não consegue mais se levantar. Quantos filhos de crente que estão desviados, quantas pessoas que se decepcionaram com Deus, com a igreja, e não conseguem mais voltar. Escuta, não foi Deus que te feriu, não foi Deus que te machucou, foi alguém. E é preciso você entender, você precisa voltar para a casa do Pai, você precisa voltar para o Senhor e clamar para a misericórdia dele. O coração desse menino, talvez com o tempo as coisas foram ficando pior. Imagine as pessoas dizendo: olha, o teu avô foi o rei. Teu pai conseguiu vencer os filisteus sozinho. No linguajar brasileiro, seu pai ia arrebentar na guerra. E ele olhava a sua volta, morando em Lodebar. Lodebar significa sem pasto, um local sem promessa de prosperidade. E ele olhava a sua volta e dizia: o que eu tenho? Por que perdi? Ele vai passar toda a sua infância, ele vai passar a sua adolescência, ele vai chegar na sua juventude como alguém esquecido de Deus. Quantas pessoas acham que Deus se esqueceu? Porque vive tragédias, vive marcas. Hoje,
Estamos vendo um gravíssimo problema no seio das famílias. E isso é trágico. Crianças que têm sido violentadas no núcleo, por pais, por tios, pessoas próximas, deixam feridas para sempre. Feridas essas que talvez nessa terra nunca serão saradas. A igreja é o hospital de Deus, onde as pessoas podem chegar a um Espírito Santo que mexe lá dentro da alma, do coração, que coloca as coisas em ordem, aquilo que está em desordem, aquilo que foi despedaçado pela vida. Tem um Deus que conserta tudo. Amém. Tem um Deus que tem o poder de mudar aquilo que para o homem é impossível. O Efesolete, ele vai viver essas etapas da sua vida sem expectativa de mudança, sem qualquer possibilidade. Mas aí tem uma segunda etapa. O segundo ponto: a graça, a restauração. Passaram-se anos, talvez 2 décadas. A Bíblia diz no capítulo 9 do segundo livro de Samuel que Davi, após ele, já está a governar, ter feito grandes conquistas. Davi se lembrou de uma aliança que ele tinha feito. Como é importante nós lembrarmos, irmãos, aquilo que prometemos. Amigos que nos ajudaram no tempo difícil, amigos que nos socorreram nos momentos maus. Mas o problema é que quando as coisas melhoram, os amigos vão embora e não se lembram mais. Jonatas tinha morrido, mas antes de morrer, ele tinha feito uma aliança. Ele ajudou Davi a fugir de Saul. O próprio pai achava que Jonatas era um traidor para ajudar Davi. Foi amigo leal. E Davi envolvido com o reino. Um dia deu start nele. Epa, será que não tem ninguém na casa de Jonatas? Será que não tem ninguém? Eu estou esquecendo. Como é bom quando você lembra que você teve uma aliança, que você tem algo que você precisa fazer. Irmãos, Deus não tem amnésia. Quem tem amnésia somos nós. Nós somos tendenciosos a esquecer que Deus tem um chamado conosco, que Deus tem um propósito na nossa vida, que nós fizemos votos para Deus. Quantas vezes a nossa aliança é com Deus? Aí depois que as coisas melhoram, que as coisas mudam, aí damos de esquecidos. Esquecemos tudo. O que votamos, o que nos comprometemos, o que tínhamos dito para Deus. Mas graças a Deus que Davi se lembrou de Jonatas, deu saudade, não dava mais, está morto. E então ele chega no seu palácio, que já não é mais em Gibeá. Davi tinha conquistado a terra dos jebuseus, ele fez uma cidade. Davi está vivendo outra vida. Não tem nada a ver com aquele fugitivo que fugia de Saul. Quando ele fez aliança com Jonatas, Davi não tinha nada para oferecer. Ele era só um fugitivo errante. Mas agora não, agora ele é rei, ele tem poder, ele está no auge, ele está no ápice. Aí ele se lembra. E então ele, lá no seu palácio, ele diz, então Davi perguntou no verso 3: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para que ele escuta? Eu preciso parar um pouquinho. Davi não está dizendo para que use a minha bondade. Ele está dizendo para que use da bondade de Deus para com ele. Entenda, quando você serve, quando você faz qualquer coisa, tem que ser pela bondade de Deus. É Deus que é bom, não somos nós que somos bons. Nós somos resultado daquilo que Deus operou em nós. A nossa tendência é sempre para o mal, é sempre inclinação para as coisas que não prestam. Mas quando a bondade de Deus atinge o nosso coração, a nossa vida, nós queremos repartir, queremos compartilhar. Parece loucura. Por quê? Porque Davi ele está querendo trazer, escuta, aquele entre pela qual era o herdeiro do trono. O que eu vejo aqui, irmãos? Davi não tem receio. Amados, aquilo que Deus tem para a tua vida, ninguém te ameaça. Nós não somos concorrentes. Pastores que aqui estão, nós não somos concorrentes do reino. Cantores, vocês não são concorrentes. Nós estamos no mesmo time. Nós estamos no mesmo reino. Nós servimos o mesmo Senhor. Nós temos o mesmo
de tapete. Davi não tem medo de alguém puxar o tapete dele. Ele tem convicção de que é. Mas a Bíblia diz aqui que Ziba, que era um servo de Saul, ele respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Deixa eu parar um pouco. Davi perguntou o quê? Se tinha um descendente de Saul. Ziba fala o quê? Tem um aleijado. Já tem um estereótipo. Meu Deus, quantas vezes, irmãos, nós somos estereotipados por marcas que a vida estabeleceu contra nós. Ele poderia dizer: olha, tem um Mefibosete, tem um neto de Saul. Não, tem um aleijado. A marca agora de Mefibosete é o aleijado. É como se tivesse diminuir a importância. Escuta uma coisa: não importa como as pessoas te olham, importa como Deus te vê. Eu pego esse texto aqui e olho da seguinte forma: para Davi, Davi é o rei, e Davi simbolizando o nosso rei Jesus. Quando ele quer agir na nossa vida, não importa como as pessoas nos classificam, importa que o rei está interessado em você. O rei está interessado na sua vida. E é interessante que Davi perguntou: tem alguém que eu possa usar de bondade? Aí diz: olha já, verso 4: onde está ele? Sabe a pergunta? Deus sempre está perguntando: cadê meu filho? Está aleijado, está quebrado, está arrebentado, mas onde é que está ele? Eu quero buscá-lo. A graça de Deus, irmãos, é tão tremenda, tão maravilhosa. Obrigado, irmão. A graça de Deus, amados, é tão maravilhosa que Deus nunca se esquece de nós. Ele sempre está disponível para mandar nos buscar. O problema é que somos nós somos às vezes insensíveis. Estou chateado, estou amargurado, me machucaram, me feriram. Agora que lembraram de mim, agora que estão vindo. Não, irmão, seja grato, porque quando o teu tempo chega, Deus está te chamando. Aprenda a viver cada etapa da sua vida. Aprenda a viver os momentos bons, mas aprenda a viver também os momentos maus. Podemos jogar fora a oportunidade de Deus, porque estamos magoados demais para viver o novo que o Senhor tem para a nossa vida. Eita. A Bíblia está dizendo que Davi, o verso 5: então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Escuta, calma. Homens do governo vão buscar uma longa viagem, e Davi vai preparar, porque ele já está sabendo: o menino não é normal, ele é aleijado. Então Davi tem que criar um meio de transportá-lo, porque nessa longa viagem. E quando chega a tropa do governo, até na casa de Maquir, viemos buscar Mefibosete. Amados, não importa onde estejamos, podemos estar nos piores momentos da nossa vida, Deus nos acha. Deus nos acha. Deus tem meios de falar conosco. O coração de Mefibosete tem quase saído pela boca, mas ele percebeu que aquela tropa que estava chegando não era para matá-lo. Tinha um ar de graça, tinha um ar de misericórdia, tinha bondade. Ainda que nós éramos inimigos de Deus, Salmo 103 diz: ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o céu que está elevado acima da terra, assim o Senhor também, ele vê os nossos pecados. Escuta, tem um Deus que te ama, tem um Deus que te acolhe, tem um Deus que te abraça. Não importa o seu estado, mas ele quer te tirar de onde você está. Não dá para Deus nos alcançar e nos deixar em Lodebar. O que significa sair de Lodebar, pastor? Significa dizer: eu vou viver o novo de Deus.
Eu vou deixar para trás a minha vida de mágoa, de ressentimento. Eu vou deixar para trás tudo aquilo que me feriu. Eu vou deixar para trás tudo aquilo que era a vida velha. Eu estou indo agora para a casa do Rei. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu não vou ficar chorando miséria. Eu não vou ficar chorando o que fizeram comigo. Está na hora de desprender. Está na hora de você largar. Deixa para trás o teu passado. Vai viver o nome de Deus. Desprenda as cordas. Desprenda essas coisas. Tem que soltar, irmãos. Quantos crentes amargurados, magoados, que diz assim: não, pastor, não dá para perdoar. O senhor não tem noção do que fizeram comigo. Talvez eu não tenha mesmo. Talvez eu não sei o que você passou. Mas eu quero te dizer: tem um Deus no céu que te ama. Tem um Deus no céu que está te amando. Vamos, saia da terra do esquecimento. Saia da terra que não produz nada. Vamos produzir alguma coisa nova. Tem uma Jerusalém que te aguarda. Escuta, dentro da memória de Mefibosete, ele não tinha em nenhum momento de ser tratado tão bem como ele estava sendo naquele momento. As memórias deles eram muito vagas, muito espessas, porque com 5 anos de idade ele não conseguia relembrar as coisas. Mas agora ele vai viver um novo. Ele vai para o palácio, e a Bíblia diz no verso 6 que quando Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, chegou diante de Davi, ele inclinou-se, prostrou o rosto em terra. Ele se inclina, ele está ali, diante do poderoso Davi, o derrubador de gigantes, o amado de Israel. E ele se inclina, joga por terra. O verso 6 é lindo, porque Davi chama ele pelo nome. É o rei que está chamando pelo nome, não é o aleijado. Não, é o próprio rei que está dizendo: ei, Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, as suas ordens. E Davi diz aquilo que Deus diz para mim e para você. Escuta. E Davi diz, verso 7: não tenha medo. Serei bondoso com você por causa de Jonas, seu pai. Eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai. Você se sentará sempre à minha mesa para comer. Aleluia! Por olharmos essa etapa do que Deus está fazendo na vida de Mefibosete, irmãos, é uma mudança imaginada. Décadas atrás, aquele menino saiu fugindo de Gibeá, sem esperança e sem expectativa. E agora está chegando para ele uma forte bondade que está dizendo: não, você não vai só viver mais, eu vou te restituir toda a herança do seu avô. Amanheceu logo, pastor. Vai terminar o dia rico. A conta está recheada. Fazendas, empregados, funcionários. Para quem era um pobre coitado. Deus mudou a história de Mefibosete naquele dia. E ainda mais, Davi diz para ele: olha, eu vou restituir a você as terras de Saul, seu pai. Você sentará sempre à mesa para comer comigo. Pastor, o que muda isso? O aleijado vai sentar na mesa do rei, escuta, com os príncipes. A Bíblia diz que Absalão era um dos mais belos, o mais lindo homem de Israel, sentado na mesa. E quem está sentado junto com ele? Mefibosete. Lá estão todos os filhos de Davi sentados na mesa. E aquele menino agora vai sentar com o príncipe honrado. E tem uma coisa, irmãos, não dá para ilustrar, mas imagina, quando Mefibosete está aqui, arrastado pelo chão, todos os identificavam aleijado. Mas a partir do momento que ele é sentado numa cadeira e ele se aproxima da mesa, daqui para cima, ele é igual a todos. Sabe o que significa isso? Não importa os teus defeitos,
Não importa as tuas marcas. Quando você senta na mesa do rei, você está igual a todos. Você é príncipe. Você está marcado pela honra de Deus. Você está diante do rei. Tudo que está oferecido à mesa é para você também. Você não tem prato separado. Você não tem prato de desprezo. Não, você tem direito de comer de toda a iguaria da mesa do rei. A honra que esse menino vai receber por parte de Davi é que ele é restabelecido, restaurado com honra maior do que ele esperava. Diz o verso 8: então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este servo? Para o meu senhor tem olhado para um cão morto como eu. Ele está ferido no sentido de enxergar: eu não sou mais ninguém. Eu poderia até ser se meu pai tivesse vivo. Ele se enxergava como um cão morto. Nada mais. Eu não sei como é que você está se enxergando. Eu não sei o tamanho das feridas que provocaram dentro de você. Mas tem um rei que não te enxerga como um cão morto, que te chama para você sentar na mesa, que diz para você: você é importante para mim. Não importa se as pessoas te olham atravessado, se te desprezam, que não acham que você é importante. Para mim você é. E a partir de hoje você vai sentar na mesa com o rei. Escuta mais, verso 9. Assim diz Davi. Então Davi chamou Ziba, servo de Saúl, e disse: olha, tudo, não é algumas coisas, tudo que pertencia a Saúl, toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Ziba, escuta, você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele, recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Virou mega empresário. No dia que ele amanheceu em pobreza. Deus muda a nossa sorte, irmãos. Deus muda a nossa vida. Escuta, basta uma palavra liberada da parte de Deus. Uma palavra liberada da parte do Senhor. Ele muda a nossa história, ele muda o nosso quadro. Aquele homem, ele teve o seu status social mudado. Ele teve a sua condição financeira mudada. Ele teve, eu posso dizer assim, o seu ego ferido, estrangulado pela vida, restabelecido em uma posição de honra, sentado na mesa do rei. E honra é pensarmos o quanto Deus restaurou. E o final do versículo 10 diz: porém Mefibosete, neto do meu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Sabe qual é o pacto de Deus com você? Deus não te chamou para você viver uma semana de diferença de vida. Não sou contra campanhas. Não. Amém. Que faça muitas e muitas. Mas Deus não está te chamando para você viver uma campanha de 7 dias. Campanha de 21 dias, de um mês. Campanha de um ano. Não. Escuta. Deus quer você na mesa dele sempre. Faça chuva, faça sol. Deus quer você na mesa dele. Tudo indo bem, tudo indo mal. Deus quer você na mesa dele. Glória a Deus. Você não é um visitante. Você é alguém especial que ele reservou. Esse lugar agora é de Mefibosete. É desse jeito. E quem colocou ele foi o rei. E ninguém mais pode te tirar de lá. O lugar que Deus colocou a mim e você. Não tem homem, não tem mulher. Escuta, a maioria das mensagens sobre Mefibosete termina aqui. Mas eu queria te apresentar mais 2 pontos. Tudo ia bem. Estava tudo ok agora. Ele tem um filhinho. O filho vai viver ali, vai conviver naquele clima de palácio, de honra, de príncipe. O propósito de Mefibosete é dizer para mim: olha, meu filho, o que eu não tive, eu vou te dar. O que eu não experimentei, eu vou dar a você. E esse menino, ele vai ser criado ali no palácio dos príncipes, com as honras. Mas o tempo passa para todos, irmão.
Aí entra uma questão, chega a crise. Vai, pastor, não vai sentar todo dia na mesa aí, sim, Deus. Mas Deus não te chamou para viver mais de rosa. Enquanto nós estivermos aqui na terra, a nossa porta vai ser assaltada por crise, por problema, por dificuldade. E eu classifico esse terceiro ponto da mensagem: crise, perda e maturidade. Sabe por que muitos crentes destroçam quando chega a crise na sua vida? Porque não alcançaram maturidade, não aprenderam a viver crise. Pensam que serão eternos bibelôs na presença de Deus. Criancinhas, não crescem, não desenvolvem, são coitadinhos na casa de Deus. Queridos, Deus está dizendo: ei, cresça, cresça. Está na hora de crescer, de enfrentar os embates da vida. Eita Deus. Não dá para viver eternamente no jardim de infância. É desse jeito. A igreja não é um orfanato, ela é um hospital. O que é um hospital? O hospital são os doentes e aqueles que curam. Não, o hospital não tem só doente, tem que ter médico, senão não faz sentido. Tem que ter médico para curar doentes. Um dia você era paciente, você chegou doente, mas Deus quer te transformar em alguém que vai sarar outro. É assim o fluxo da igreja. Eu cheguei doente, mas eu fui curado. Agora eu vou ajudar a curar outros, e esses vão curando o outro. É assim o reino de Deus vai crescendo. Mas se houver apenas feridos, feridos geram feridos, sarados geram sarados. No capítulo 19, se você puder acompanhar, a partir do verso 24, tem uma crise instaurada aqui. Por quê? Porque o garoto mais lindo, ou mais belo, ele aprontou com seu pai, Absalão. Fez um levante contra o pai. Fez uma grande humilhação a Davi. Davi teve que fugir. Fugir de Jerusalém. E nessa imbuída, escuta isso, irmãos. Na saída de Davi de Jerusalém, por causa do seu filho, Mefibosete foi traído. Eita. Pastor, mas tem isso? Amigos que te abraçam hoje podem te apoiar amanhã. Pessoas que vão no prato com você podem ser aquelas que serão os teus grandes algozes. Ah, pastor, então como é que eu vou fazer? Não fica em defesa, não, irmãos. Eu tenho uma grande lição comigo. Jesus foi traído e foi vendido por Judas. Mas os dois últimos momentos de Jesus com Judas, na ceia ele está lavando os pés daquele que já tinha vendido. Aprenda a lavar os pés dos seus inimigos, sem mal no coração. Quando Judas chega lá no Getsemane, com aqueles que haveriam de prender Jesus, se fosse você, o que faria? Na hora: seu bandido, tu me vendeu, eu sabia que você ia fazer isso. Não, Jesus não faz isso não. Ele beija o rosto de Jesus, que tem mistura de suor e sangue. Ele beija o rosto. Jesus olha no olho de Judas e diz: amigo, escuta, amigo, a que vieste? Jesus, ele nunca destratou aqueles que... Isso chama-se maturidade. Não deseja o mal para aqueles que fazem o mal para você. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho, é a essência do Evangelho. E aqui, irmãos, tem uma marca. Por quê? O Ziba. Escuta. O homem que plantou, colheu para Mefibosete. O homem que foi servo dele, que serviu a mesa dele, foi o homem que traiu ele. Quando Davi saiu, Ziba foi ao encontro de Davi, cheio de planos, e disse: olha, Davi, eu trouxe isso para você. E Davi perguntou: cadê Mefibosete? Ziba calunia. Diz: Mefibosete ficou lá. Sabe por quê? Ele está querendo assumir o trono de volta.
calúnia e difamação criam marcas terríveis e profundas. Mas o que tinha acontecido, pastor? Escuta, nós pregamos isso desde o início. Mefibosete é aleijado. Ele precisava de alguém para poder fazê-lo subir ao animal. E nessa hora Ziba deixou ele para trás. Ele não tinha, como a modernidade hoje, uma cadeira de roda automática. E por isso ele ficou para trás. E Ziba caluniou ele. Quando Davi está voltando, que aqui é o texto, diz o verso 24, também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Escuta, ele não tinha tratado dos pés. Segundo, não tinha parado a barba, não tinha lavado as roupas, desde o dia que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. O que é isso? É um trapo de honra. Um trapo. Sabe por quê? Ele está sentindo a dor do rei. Ele está ferido na alma. Ferido também porque foi traído por quem ele menos esperava. Ele está clamando pelo rei, ele está orando, ele está intercedendo. Ele tem marcas. Marcas de barba que não foi feita. Seus pés, escuta, não foram colocados remédios. Não estavam sendo tratados. Porque ele estava dizendo, não, eu estou sentindo a dor do rei. Eu posso decidir deixá-lo para trás, mas eu sou leal. Igreja, não importa quanto te feriram, seja leal com aqueles que foram leais com você. Não replique aquilo que fizeram contigo com outros. Aprendamos nós a ser semelhantes a Jesus. Vamos dar o que Jesus nos deu e não aquilo que os homens nos feriram. Mefibosete é o homem honesto, leal. E aí a Bíblia diz, quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei perguntou para ele, por que você não foi comigo? Olha o Mefibosete dizendo, ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque teu servo dizia, vou mandar preparar um jumento, mandarei ele para ir com o rei, porém esse teu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou esse seu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que melhor achar. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? É porque eu estou correndo para terminar, meu Deus. Quando Davi encontrou com Ziba, que Ziba falou que Mefibosete tinha ficado para trás porque queria restaurar o rei. Sabe qual foi a ordem de Davi? Eu arranco tudo que dei a Mefibosete. E eu estou dando para vocês. Quando Davi retorna, Mefibosete já não tem mais nada. Porque o rei já tinha doado tudo para o malfeitor de Mefibosete. E agora Mefibosete olha no olho do rei e diz, rei, tu é anjo de Deus. Eu estou te contando o que eu vivi. É o Senhor que decide. Deixa eu dizer para você. Para mim isso aqui é o ápice da maturidade, irmãos. Como reagimos diante das injustiças? Porque ele poderia dizer, rei, o senhor acreditou nele? Como é que o senhor tira tudo? O senhor prometeu, o senhor falou na frente de todo mundo. Quando as pessoas que hoje vão olhar e dizer, eu botei Deus contra a parede, porque Deus prometeu e não fez. Eu botei Deus contra a parede porque ele não cumpriu. Recolhemos a nossa insignificância, irmãos, e saibamos que Ele, Senhor, nós somos e continuamente somos Deus. Essa é a posição do menino. Ele sentava na mesa do rei, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o rei. E a atitude dele é essa. Escuta. Porque toda a casa do meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei, pois este é o servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Tem pessoas que parecem que esquecem que Deus tirou. O ego chega no coração, que ele pensa que ele pode pisar e outros pode sair como se fosse superior.
a posição de Mefibosete é: eu não merecia nada disso, eu fui alcançado pela graça. A graça me alcançou. E eu não estou magoado, eu não estou ferido, tá bom? Mais uma vez me quebraram meus pés. Mas eu estou bem. Eu estou bem. Escuta, eu digo para os irmãos que em todas as vezes que eu li esse texto, amo o grande amado rei Davi. Quem sou eu para julgá-lo? Mas quando eu olho para esse texto, a única conclusão que eu consigo, Davi errou. Sabe por quê, irmãos? Os bons também erram. Teu pai, por melhor que tenha sido, talvez possa ter errado com você. Seu cônjuge, por melhor que seja, talvez erre com você. Sabe por quê? Porque são humanos. Só tem um Deus que não erra. Só tem um que não erra, é Deus. Aleluia. Aprenda a conviver com isso. Seres humanos cometem erros. Até o homem segundo o coração de Deus, que foi dito: tu és como um anjo de Deus. Olha o que ele faz. Diz a Bíblia, no verso 29. Então o rei diz: por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que vocês e Ziba repartam as terras. Sabe o que Davi está dizendo? Vamos fazer assim então: metade para Ziba, metade para você. Peraí, eu sou um injustiçado. Você sabe que esse homem foi desleal. O senhor vai repartir 50%. O senhor vai bonificar o malfeitor. Como é que você age? A nossa maturidade, irmãos, nos leva a viver magoados, feridos. A nossa imaturidade tem que ser: eu pertenço a alguém e não importa o que eu perca nessa terra, a minha alegria é que eu pertenço a Ele, eu tenho Ele. Glória. Maturidade. Deus está te chamando por nível de maturidade. Ser maduro não é possuir coisas, não é ter coisas. Ser maduro é saber conviver com perdas, sem que isso altere a sua relação com Ele. Porque Ele poderia gritar e dizer: ei, que isso, rei? E sua aliança? Não é assim que faz, joga na cara? E a sua aliança com o meu pai? E o que o Senhor me prometeu? Mas Ele não está para reivindicar. Ele está ali para aproveitar a mudança que ele teve. Eu sei de onde eu saí. Eu estava esquecido em Lodebar. Só estar em Jerusalém já satisfaz meu coração. Irmão, só em você saber que você não vai mais passar a eternidade no inferno, que você não estará mais debaixo de condenação, que você está perto do alto, que você está livre para entrar no céu. Querido, o resto é resto. Alegre o seu coração por ter o teu nome escrito no livro da vida. Por último, irmãos, segundo livro de Samuel, capítulo 21, o verso 7, diz assim: mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. 4 pontos. O primeiro foi a crise, a tragédia e a marca que esse menino perdeu tudo, ficando aleijado. O segundo ponto foi a restauração. O terceiro foi a crise que trouxe para ele a demonstração da maturidade. Mas o quarto ponto é a graça que nos livra do juízo. Por quê? Houve um tempo de julgamento de Deus. A Bíblia diz que Deus puniu a nação de Israel com um juízo de fome. Uma fome havia sido instaurada de 3 anos, capítulo 21. 3 anos de fome sobre Israel. Um juízo estava emplacado sobre Israel. E então, Deus disse: Saul, ele quebrou aliança com os gibeonitas. E agora o juízo veio por causa disso. E Davi foi lá falar com os gibeonitas. E questionaram: olha, verso 3 do capítulo 21. Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça com vocês? E que resgate lhes darei, para que abençoe a herança do Senhor.
Deus da aliança. Depois você pesquisa. Qual é a aliança que os gibeonitas com Israel? Eu não tenho tempo para falar. Mas Deus honrou uma aliança. E por causa dessa aliança, 3 anos de fome foi instalado sobre Israel. E agora Deus está dizendo para Davi: Davi, ou você conserta essa coisa, ou vai ficar fome. E aí Davi vai questionar para ele: o que vocês querem? Como é que eu consigo restaurar a aliança? Escuta a resposta. Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul. A sua casa não tem nada a ver com prata ou ouro. Também não pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E Davi questiona: o que vocês querem? Ele disse: Davi, você sabe que Saul matou alguns. Ele fez o extermínio. 7 cabeças. Nos 7 descendentes de Saul para nós informarmos. E agora, diz a Bíblia que Davi, então, é o texto que nós lemos. Verso 6 diz assim: que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonas. Sentença de morte sobre a casa de Saul. Tem que ser enfocado, tem que morrer. Mas Davi, o grande rei, estabelece: Mefibosete não vai morrer. Ele não. Eu tenho uma aliança com ele. A palavra que eu tenho para dizer para você: tem um acusador que trabalha dia e noite diante de Deus te acusando. E se não fosse as muitas misericórdias do Senhor, todos nós estaríamos destruídos. Mas o Deus do céu, que tem uma aliança do Calvário através do sangue de Jesus, ele estabeleceu: você não vai morrer. Você é o Mefibosete que Deus está protegendo da morte, protegendo da destruição. É por isso que você hoje está aqui, porque tem um Deus que te livrou da condenação. Glória a Deus. Davi livrou o Mefibosete de morrer. Vai morrer os filhos de Merari, vai morrer os filhos de Rispa, mas Mefibosete não. O juízo está lá fora. Salmos diz assim: 1000 cairão até o lado, 10.000 a verás a recompensa dos ímpios. Deus! Glória! Tem um Deus que te tira do juízo. Tem um Deus que te ama. Mefibosete é exatamente isso. Alguém que viveu a tragédia, alguém que foi machucado, que foi ferido, mas chegou no auge da vida. Quando o juízo chegou, ele pôde olhar e dizer: eu sei que Deus me ama. Deus me poupou de morrer quando eu era criança. Deus me ajudou quando todos esqueceram de mim. Deus me ajudou nas etapas da minha vida. E quando chega o juízo, Deus está me dando mais uma chance de eu continuar vivo. Glória a Deus. É Deus que tem te guardado. É Deus que tem te guardado. Quantos e quantos livramentos Deus tem te dado? Se coloque de pé. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eita, feche os teus olhos. Fiel, Senhor. Agradeça a Deus por essa graça. É a graça que tem nos poupado. É a graça que tem nos livrado. É a graça que nos faz sentar na mesa do rei. É a graça que nos livra do juízo e da acusação do reino das trevas. Olha para a luz desta hora. Imagine um menino na terra de Lodebar, filho de príncipe, neto de rei, aleijado de ambas as pernas sem poder andar. Como ele se movia, até hoje eu não sei. Oh meu Deus, ajuda-me. Aleluia! Lodebar significa terra de esquecimento.
pai, mãe, avós e nem irmãos. Sua vida foi marcada por traumas tão cruéis. Ninguém podia solucionar, mas um dia chegou uma carruagem. Vem comigo, o rei mandou te chamar. E quando o rei manda chamar, a história muda pra melhor. Alguém fica perguntando: esse é o Mefibosete, aquele lixo, aquele pó. Mas é no pó que Deus levanta e põe na mesa pra o rei comer. Levanta a mão e glorifica, e o rei não acredita, hoje aqui é com você. Oh, aleluia. Agora pra você. Alguém disse que você está esquecido, vivendo em terra de Lodebar. Nada diferente acontece contigo. Você não vê nada, não vem te visitar ninguém. Sua vida está marcada por traumas tão cruéis. Seus problemas ninguém consegue solucionar. Mas abre os olhos porque chegou uma carruagem. Ouça uma voz dizendo: o rei mandou te chamar. E quando o rei manda chamar, a história muda pra melhor. Alguém fica perguntando: essa é a fazenda, aquele lixo, aquele pó. Mas é do pó que Deus levanta e põe na mesa pra comer e comer. Levanta a mão e glorifica, e morrer não acredita, hoje aqui é com você. E quando o rei manda chamar, a história muda pra melhor. Alguém fica perguntando: esse é Mefibosete, aquele lixo, aquele pó. Mas é do pó que Deus levanta e põe na mesa pra comer e comer. Levanta a mão e glorifica, e morrer e não acredita, hoje aqui é com você. E morrer e não acredita, hoje aqui é com você. Então, pastor, minha voz não foi, mas meu coração foi. Glória a Deus. Feche seus olhos. Coloca a mão no ombro do teu irmão. Se você puder orar por ele, seja um instrumento de Deus para dizer que tem um Deus que tem uma graça. Graça que restaura. Graça que muda histórias. E a última palavra que eu quero deixar de olhos fechados, escuta isso. Aleluia, Deus. Toda a etapa que Mefibosete passou, toda a restauração que ele viveu, ele não teve os seus pés devolvidos sarados. Seus pés nunca foram curados. Nunca conseguiu andar aqui na terra de maneira normal. Mas seu coração ficou restaurado em Deus. Talvez existem coisas que você nunca mais vai se sentir como normal. Mas tem um céu que te aguarda. Lá Deus vai enxugar todas as suas lágrimas. A Nike quebrou.